Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. You want to speak? Yesterday did not speak. Jai Ho! So, first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Pravishta, Om Vishnupad, Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Siddha Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Siddha Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guruganda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravishtam Vishnupada, Astutara Shata Srimad Bhaktivedanta, Srila Bhamana Goswami Maharaj, e a Nitya Pravishtam Vishnupada, Astutara Shata Srimad Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravishta Om Vishnupada, Srila Swami Maharaj, a Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshidhari Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos vocês, meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So yesterday was Gita Jayanti. Então ontem foi Gita Jayanti. For this regard, just something we also discuss about Srimad Bhagavad Gita. Então por isso a gente hoje vai falar também um pouco sobre Bhagavad Gita. Actually, this Bhagavad Gita belongs to Mahabharatam. Bhishma Parva. And which chapter? 25th chapter to 42 chapters. Então, na verdade, Bhagavad Gita é uma parte do livro maior chamado Mahabharata, especialmente essa parte, esse capítulo que é o Bhishma Parva, essa porção do Mahabharata que se chama Bhishma Parva, e aí do capítulo 25º ao 42º. Also, Srimad Bhagavad Gita also called Gita Upanishadam, Gita Upanishadam. Bhagavad Gita também é chamado de Gita Upanishadam. Gita Upanishad. And this is also Vangmaya Murti of Krishna. E Bhagavad Gita é a encarnação sonora, Vangmaya Murti do Senhor Krishna. That means Krishna himself, direct, he spoke Srimad Bhagavad Gita Katha to Arjuna. Significa que o próprio Krishna falou Bhagavad Gita Katha, ele falou a Gita para Arjuna. And especially in this material, two things manifested from lotus mouth of Lord and his lotus feet. Então, nesse mundo material, duas coisas se manifestam da boca de lótus do Senhor e dos seus pés de lótus. First that you know, the Ganges, Ganga Devi, she manifested from the lotus and feet of Lord Vamandev, Bhagavan. Então, vocês conhecem o rio Ganges. O Ganges se manifesta dos pés de lótus de Bhagavan Vamanadeva. Or Srimad Bhagavad Gita also direct manifested from Lord Krishna's lotus mouth. E o Bhagavad Gita também se manifestou diretamente da boca de lótus do Senhor Supremo Krishna. So who is the best?
Então quem é superior? Quem é melhor? Ganga or Bhagavad Gita? Quem é melhor, o Ganges ou o Bhagavad Gita? Eh? Which one? Qual dos dois? Because both are powerful. Ganga and Bhagavad Gita. Both are very powerful also. Ambos são muito poderosos, tanto o Rio Ganges quanto o Bhagavad Gita. But if you take bath in the Ganges, then all your sinful activity destroyed. Mas se você se banhar no Ganges, todas as suas atividades pecaminosas são destruídas. Gangaro parasa hoile paschate pavan. And if you take bath in the water of the Ganges, then you will be purified and free from all kinds of sinful activity, papa karma. Então, se você se banhar no Rio Ganges, você vai se libertar de todas as atividades pecaminosas, papa karma. And in the same way, if you listen Srimad Bhagavad Gita Katha, also you free from all kinds of sinful activities. E também se você ouvir, né, ler o Bhagavad Gita, você também vai se libertar de todas as atividades pecaminosas. And also you attain highest perfection goal. E você irá alcançar a perfeição suprema. And Gita me hidang partham Gita me saruttamam jatra Gita vicharasya patana pathan tatha madate Sri Krishna Bhagavan Sri Radhaya Saha. And in the glories of Srimad Bhagavad Gita, Gita Mahatma. Então, né, nas glórias do Bhagavad Gita, que se chama Gita Mahatma, And one who reads Srimad Bhagavad Gita or listen Bhagavad Gita, then Krishna himself manifested his very beautiful form with Srimati Radhika. então esse verso diz que aquela pessoa que lê o Bhagavad Gita, que ouve, estuda o Bhagavad Gita, que acontece Krishna, junto com a sua amada Srimati Radhika, aparece para essa pessoa. Even Krishna told Arjuna, Gita is my heart and soul. Gita me hidang partha. Hey partha, Arjuna, Gita, Srimad Bhagavad Gita is my heart and soul. Inclusive Krishna disse para Arjuna, ó Partha, ó Arjuna, essa Gita é meu coração, minha alma. And Sarv Uttam. And Gita is the highest Grantha. E Gita é o livro mais elevado. Because all kinds of philosophy, Tattva Darshan in Srimad Bhagavad Gita. Todas as filosofias podem ser encontradas no Bhagavad Gita. If you read Srimad Bhagavad Gita under guidance of bona fide genuine Guru, then you can cut all kinds of philosophy. Então, se você ler a Bhagavad Gita sob a orientação de um guru fidedigno, você pode derrotar qualquer filosofia errônea. That's a given. Qualquer outra filosofia. Actually, Prakritivad. Prakriti means those who are thinking that everything manifested from nature. Então, existe uma filosofia que se chama Prakritivada, ou seja, uma filosofia que as pessoas acham que tudo vem da natureza. There are no any controllers, just Prakriti. Prakriti means nature creates and destroys. Eles acham que não tem Deus, que Deus não existe por trás da natureza. Eles acham que tudo vem da natureza e a natureza também vai destruir tudo. They are giving an example. E essas pessoas dão um certo exemplo. You can see the cow dung. Por exemplo, o esterco de vaca. Few days, if you put the cow dung, then cow dung will become rotten. Então, se você deixa o esterco de vaca alguns dias parado, vai começar a apodrecer. Then, after a few days, then you can see so many insects, Jivatma coming from the rotten cow dung. Mas depois de alguns dias você vê que mesmo naquele esterco todo podre, também tem vários insetos e seres vivos que vivem ali dentro. So, for this regard, the people are saying, look, who creates this? Jivatma and Prakriti. Então, aí essas pessoas que seguem essa filosofia falam, quem que cria esses seres vivos que estão ali dentro do esterco? Né? A própria natureza, Prakriti. And they are saying, who planted the trees on the top of the mountain E quem que and in the island? Quem que planta as árvores no topo de uma montanha, no meio de uma ilha no mar? Where they are coming, that the trees, birds. De onde vêm essas árvores, esses pássaros? You understand? Entendem? Those who are, they think, Prakriti-vadi. They are saying, Prakriti means nature automatically manifests. Então, quem segue essa filosofia, eles acham que tudo vem da natureza, que a natureza é que cria tudo. But Srimad Bhagavad Gita cut this philosophy. No, Prakriti has no power to creation anything.
Mas a Bhagavad Gita, na verdade, vai acabar com essa filosofia. Vai explicar que, na verdade, a natureza por si só, a mãe natureza, né? A natureza por si só não tem o poder de criar nada. Srimad Bhagavad Gita verse saying, Maya dakshena prakriti swate sacharacharam hetu ananya kuntya jagadvi parivartate. Krishna says, according to my guidance, Prakriti, she creates everything. Então, Krishna fala bem claramente nesse verso, né? Que, na verdade, a natureza, tudo que acontece na natureza, na verdade, ocorre pelas instruções, pelas ordens diretas de Krishna. This is true or wrong? É verdade ou não é? Prakriti, nature, she cannot create anything. She cannot create anything. She creates under guidance of Lord Krishna. He is saying, Maya adakshena. Maya dakshena. Prakriti srote sacharacharam. Hetu ananya kuntya jagadvi parivartate. What you are looking is going up and down, everything is going on. And Krishna is the supreme controller. He is and controls everything. Então, tudo que a gente vê na natureza, os movimentos cíclicos da natureza, tudo que a natureza faz, na verdade, a gente não consegue ver, mas Krishna, que é o controlador supremo da natureza, e a controla e coordena. Sometimes that is called visible or sometimes invisible. Mas às vezes ele está visível ou invisível. Automatic, not possible. Assim, não existe alguma coisa assim automático. Não existe automático. Many doors they are saying automatic door. Então, muitas vezes a gente vê assim, porta automática. This is true or wrong? Mas é verdade? Dá para uma porta ser That automática? using this automatic door, actually not. There are one kinds of electronic device control there and sensitivity there. So then, door automatically open and close. Não tem como ser realmente automático. Né? Tem todo um dispositivo eletrônico que vai fazer com que a porta abra e depois feche, com sensor e etc. And modern science, they don't believe that Krishna is the supreme controller. They are thinking, we are controller. Actually, this is not true. Mas a ciência moderna, ela acha, né? Nós somos os controladores supremos, mas não é verdade. Existe alguém por trás. Remote control. Remote is there, then the control. Então, por exemplo, controle remoto, né? Tem um controle remoto, na verdade tem alguém controlando. So that means who is the supreme controller? Então, quem é o controlador supremo? Krishna. So what the Krishna says this verse in Bhagavad Gita, Hey Arjun, Maya dakshena prakriti surate sacharacharam hetu annena konte jagadvi parivartate. I am the supreme controller. According to my guidance, Prakriti, she creates everything. Então, Krishna diz claramente nesse verso, eu sou o controlador supremo e por causa das minhas ordens, das minhas instruções, a natureza vai criar tudo. As one big company, how is going on this way? Imagina assim, uma grande empresa. Como uma grande empresa se mantém? All the workers of the big company, they are working. And according to the instruction of the supreme director. Então, todos os funcionários de uma empresa vão estar trabalhando seguindo as ordens do diretor-geral da empresa. That means that director, and he gives the direction, how to this management or everything is controlling. Então, o diretor ele vai orientar, ele vai, na verdade, dar toda a conduta de como as coisas devem ser feitas naquela empresa. And his under guidance, many people they are working. E tantas pessoas trabalham seguindo as ordens desse diretor. This is true. Não é mesmo? A company not automatically what's going on. Não existe assim, uma empresa, ela trabalha automaticamente, sem ser coordenada por ninguém. And director under guidance, many people they are working. And following all the rules and regulation. Então, vários funcionários estão trabalhando numa empresa, mas sob a liderança de um diretor. E assim, todos aqueles funcionários seguem as regras impostas pelo diretor. So, in the same way, Srimad Bhagavad Gita, Krishna says, what you are looking everything, I am the supreme controller. I am doing everything. Então, Krishna fala, tudo que vocês estão vendo, sou eu que estou por trás de tudo. Sou eu que estou fazendo tudo, na verdade. But modern science and atheists or conditional soul, they don't believe Krishna is the supreme controller. Mas a ciência moderna, os ateístas, as almas condicionadas, não acreditam que Krishna seja o controlador supremo. So how will prove Krishna is the supreme controller? But supreme. Como provar que Krishna é o controlador supremo? Srimad Bhagavad Gita Krishna says, Mattang parataro nannat kinchidasti dhananja
Hey Dhananjay Arjuna, no one higher than me. I am the supreme. Então, Krishna fala no Bhagavad Gita também, ó Dhananjaya, ó Arjuna, não existe nada superior a mim, eu sou o Supremo. This is why I am saying, because all kinds of philosophy in Srimad Bhagavad Gita. If you read Srimad Bhagavad Gita, then you will cut their philosophies. Então, o Bhagavad Gita então, ele contém a resposta para acabar com qualquer outra filosofia. Com qualquer outra filosofia você pode contra-argumentar com base no Bhagavad Gita. Even impartialists, they don't believe about Lord. But Bhagavad Gita also explains no. And cut their philosophy, Mayavad philosophy also. Os impersonalistas, eles não acreditam em Deus. Mas a Bhagavad Gita também vai acabar com essa doutrina, com essa filosofia, os argumentos impersonalistas. So now coming to Srimad Bhagavad Gita, discourse says the 5 types of activities. Então, o Bhagavad Gita ele vai falar sobre 5 atividades, sobre 5 fundamentos. Yesterday I also mentioned. What is that? Follow. Ishvara. Ishwar, Jeev, Prakriti, Kal and Karma. Ishwar means controller. Asan. Então, os 5 fundamentos explicados no Bhagavad Gita: Ishvara, Jiva, Prakriti, Kal e Karma. Ishvara significa o controlador. Lord, He resides in the heart of all the living entities. Então, Deus, ele mora no coração de todos os seres vivos. Lord, He resides in your heart or not? Ele mora no seu coração também ou não? He resides in your heart. Sim. That is called Paramatma, super soul. Como Paramatma, super-alma. And He controls everything. E o Senhor controla tudo. How long you will be in this material world? Also, He controls everything. Até mesmo assim, por quanto tempo você vai ficar nesse mundo? Ele também está controlando tudo. So, Ishar. Jiva. Jiva means soul. Jiva significa alma. What is the soul? Vibhinamsa Jiva. Então, o que é a alma, né? A alma é essa Vibhinamsa Jiva, ou seja, essa potência de Vibhinamsa do Senhor. Understand? Mamayivangsa Jiva Luke Jiva Bhuto Sanatana. All the living entities, they are my part and parcel. Como Krishna diz, todos os seres vivos são minhas partes integrantes. And all the living entities, they are eternal and transcendental. E todos os seres vivos são eternos e transcendentais. First to understand, you are not this body, you are soul. You are the part and parcel of Lord. Primeiro tente entender que você não é esse corpo, você é a alma, uma parte integrante do Senhor. That is called, you are Vibhinamsa Sakti. Você é uma Vibhinamsa Shakti. These are things. So saying, Mami Vamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Sanatana means eternal and transcendental. Então, Sanatana significa eterna e transcendental. So two kinds of jiva. One is called Mukta Jivas, another is called Baddha Jiva. Então, existem 2 tipos de divas. Mukta Jivas e Baddha Jivas. Mukta Jivas, they are, when a liberated soul, they are staying in Chit Jagat, transcendental world. Mukta Jivas são as liberadas que vivem no mundo espiritual. Or Baddha Jivas, they completely elucidated by Maya. Then they wandering in the cycle of repeated birth and death and in this material world. Já as Baddha Jivas são totalmente iludidas por Mayas e ficam vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes nesse mundo material. Do you understand? The Jiva. Innumerable, Ananta. Balagra sadabhagasya sadadha kalpatischa. Bhago Jivo Anantascha kalpate. Innumerable living entities. They wander in the cycle of repeated birth and death. Existem inumeráveis seres vivos vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. A liberated soul, they are always staying in Golok, Vrindavan, Vaikuntha Jagat, Chit Jagat. Always they are servicing to Lord. Já as almas liberadas, elas vivem no mundo espiritual. Chit Jagat, Vaikuntha Dhama, eles estão sempre servindo ao Senhor no mundo espiritual. What is your message? Então, qual a mensagem? What is the message? Qual é a mensagem que a gente traz? You received one message or not? Você recebeu uma mensagem ou não? What message did you get? Qual foi a mensagem que você ganhou, que você recebeu? Your phone, no? You have phone. Sometimes message coming or not?
Às vezes você recebe uma mensagem no seu celular, não é mesmo? Understand? Sometimes also, what call? False call coming. What is called? Miss call coming. Mas às vezes alguém te I have chama. no phone, so I have no idea. So, miss call. Eu não tenho celular, então não sei bem, mas eu sei que às vezes alguém pode te chamar por engano, né? Miss call or Mrs. call? You understand? No understand. Are Miss or Mrs.? Male person that is called Miss, or female that is called Mrs. É uma chamada You understand? perdida ou uma chamada de uma mulher no seu celular? So who called to you? Quem te chamou? Male person or female person? Foi um homem ou uma mulher? You are saying miss call. Are why not Mrs. call? Even your wife called your phone and cut. Then you saying, oh, this is a miss call. Are not a miss call, Mrs. call. Your wife called you. Então, é uma piada com um termo em inglês ambíguo. Então, quando alguém te liga, você tem uma chamada perdida, você fala miss call. Você tem uma chamada perdida, mas isso é como se estivesse também no masculino, como se um homem tivesse te ligado. Mas mesmo quando sua esposa te liga, você também diz, tive uma miss call, uma chamada perdida. Why Você devia dizer Mrs. call, ou seja, uma mulher, uma senhora me ligou. Why miss call coming? Tell me. Because that person, he does not want to spend money. If you are the call is coming, then you pay, you also call again. Mas sabe por que as pessoas, na verdade, sabe por que as pessoas chamam e você tem uma chamada perdida? Porque a pessoa não quer gastar dinheiro te ligando. Então ela só te chama, mostra que te ligou para você ligar de volta, para você ter que pagar a ligação. This is true or wrong? Verdade ou não? If you have phone, that is the missed call. That means he is giving the sign. Okay, you call to, then we will. But if you call and if you are, then you have to pay. Então as pessoas te dão uma chamada perdida por isso, para você ter que ligar de volta e você ter que pagar a ligação. Why I am saying this katha? Por que eu estou falando tudo isso? Fala. Because he's saying about a message. If we got a message. Message. What is your message? What message did you receive? Tá, então, você está falando da mensagem que vocês receberam. Qual mensagem vocês receberam? You are not the resident in this material world. You are the residents of Golok Vrindavan. Back to God, back to home. Porque a mensagem é a seguinte, esse mundo material não é a verdadeira casa de vocês. Vocês precisam voltar para o mundo espiritual, de volta ao lar, de volta ao Supremo. And Srimad Bhagavad Gita discourses these things. You are not this body. You are soul. Bhagavad Gita fala isso, que você não é o corpo, você é a alma. This is true. First Srimad Bhagavad Gita discourses you are not this body. You are soul. You are the servant of Krishna. You are eternally servant of Lord Krishna. Então, o Bhagavad Gita fala, você não é esse corpo, você é a alma, uma serva eterna de Krishna. And you are suffering the three folds of Maya. E você está sofrendo as 3 misérias de Maya. So you have to go back your home, go back your father, back to your father. Então você tem que voltar para sua casa, voltar para o seu pai. Srimad Bhagavad Gita discusses first these things. I am not this body. I am eternally servant of Krishna. This body is made by the 5 elements. Bhagavad Gita fala isso, eu não sou esse corpo, eu sou a alma. Esse corpo é feito pelos 5 elementos, mas eu sou um servo eterno de Krishna. What are the 5 elements? Quais são os 5 elementos do corpo Because material? this is the fundamental knowledge about Srimad Bhagavad Gita. Esse é o fundamento básico da Bhagavad Gita, conhecimento fundamental. This body made by 5 elements. Que nosso corpo é composto por 5 elementos. What is that? Voila. Terra, água, fogo, ar e éter. Water? Ether. Okay. Mitti jal agni vayu akash. This is a pancha tattva sharir. This body made by the 5 elements. Então nosso corpo é feito por 5 elementos: terra, fogo, água, ar e éter. But this is what? Material. Jada material. Mas são That is called inert. elementos inertes, materiais. Atma and Paramatma reside this body, so this body is working. Na verdade, nosso corpo só funciona porque a alma e a super-alma estão presentes no nosso corpo. When Atma goes out this body, then the 5 elements of this body also separate from this body. Na verdade, quando a alma sai do nosso corpo, os 5 elementos do nosso corpo eles vão e se separam. This is miracle. É um milagre, é uma coisa incrível isso que acontece. Our very nice body, eyes, nose, hands, mouth, everything.
And every day we are taking care of this also body. Né? Nosso corpo é tão bonito, a gente tem, né, olhos, nariz, boca, braço, a gente cuida do nosso corpo tão bem, todo dia. But this actually when Atma goes out, then body is completely useless, nothing. Mas And bad smell will come also. assim que a alma sai do corpo, o nosso corpo não vale mais nada, né? Começa a feder na hora. Why I am saying in Srimad Bhagavad Gita, in the beginning, Krishna told to Arjuna this tattva. That is called Atma, Anatma, Vivek. The knowledge about soul and the knowledge about body. Então, na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna falou esse conhecimento para Arjuna. O que é Atma, Anatma, Vivek, Gyan? Ou seja, você saber diferenciar o que é alma espiritual e o que não é. So first to realize I am not this body, I am soul, I am the eternal servant of Krishna. Então você tem que se dar conta disso. Eu não sou esse corpo. Eu sou uma alma, servo eterno do Senhor Krishna. Because in the beginning of Srimad Bhagavad Gita, Arjuna actually the role of what is called lamentation, moha. No começo do Bhagavad Gita, Arjuna estava fazendo esse papel como se ele estivesse lamentando, muito confuso. And yesterday I told, Arjuna told hey Krishna, I want to see all the armies of Kauravas and Pandavas. Como eu falei ontem, né, que Arjuna falou para Krishna, eu quero ver os exércitos dos Kauravas e dos Pandavas. Sainaro uvar madhye ratham upasthayavatu. Then Krishna, he also brought the chariot of Arjuna in the middle of two armies. One side Pandavas and another side Kauravas. Foi então quando Krishna conduziu a carruagem de Arjuna até o meio do campo de batalha entre o exército dos Kauravas e dos Pandavas. And then Arjuna, he noticed two sides. There are so many great warriors are there. E aí Arjuna reparou que dos dois lados do campo de batalha havia grandes guerreiros. And especially Arjuna, he noticed and Kauravas and how the great warriors are there. Especialmente Arjuna viu que do lado dos Kauravas havia guerreiros muito poderosos. Then he is thinking what to do now. E ele pensou, o que eu faço agora? My great grandfather is there, Bhishma Pitamaha. O meu bisavô, Bhishma Pitamaha, está lá, do outro lado. And Guru Dronacharya. O meu guru também, Dronacharya. And all my brothers also there, Kauravas, they are also my brother, relative. Também todos os lá, que estão do outro lado, eles são como meus irmãos, são meus parentes. Karna, Duryodhana, Dushasan, and they are also. Né? E Karna, Duryodhana, Dushasana, eles estão do outro lado, né? Como oponente. Even his, what is called, uncle, what is his name? Who drove the chariot of Madra Naresh. Also in there. Até mesmo o próprio tio, né? De Arjuna, que era o rei de Madra Naresh, ele estava também do outro lado. And Shakuni and others also there in that part. Shakuni e outros também. And or this side also in his own. And many warriors are there. And great warriors, they are very powerful. Então, do ambos lados da guerra havia reis muito poderosos. Maybe you can ask one question. Why they have come in the battlefield of Kurukshetra? Aí você talvez se pergunte, mas por que todos esses reis estavam ali presentes no campo de batalha de Kurukshetra? Yudhishthira Maharaj, he asked this question to Bhishma Pitamaha. Yudhishthira Maharaj fez essa pergunta para Bhishma Pitamaha. We are two brothers, Kaurava and Pandavas. Perguntou assim, nós somos dois irmãos, né? Ou seja, somos todos irmãos. Os Kauravas e os Pandavas são irmãos. Kauravas, they don't want to any piece of land to us. Mas os Kauravas não querem dar nenhum pedaço de terra pra gente. Because when Krishna went to Hastinapur and told to Duryodhana, just give 5 villages to Pandavas, and then everything will be solved. No need to war, nothing. Então o que acontece? Krishna ele foi tentar uma reconciliação, ele foi até os Kauravas pedindo assim, deem apenas 5 vilas
Para os Pandavas, e não vai ter guerra, não, eles não vão brigar, não vão reclamar de mais nada. But Duryodhana, he told, Vina Juddhe nahi divas suchagra medine. Without war, fight, I will not give one, and what is called? Small piece of sand, which is you can put in the tip of the needle. Então, mas Duryodhana disse, ó, sem guerra, sem guerra, eu não vou dar nem mesmo um grão de areia que cabe na cabeça de uma agulha. What you would say in the 5 villages? Você está pedindo 5 vilas, que é isso? Even I will not give any small piece of sand, which you can keep on the tip of the needle. E falar de 5 vilas, eu não dou nem um grão de areia para eles. Um grão de areia tão pequeno que cabe na cabeça de uma agulha, eu não dou para eles, sem guerra. So maybe now your question will come. Actually, this is question of Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj, he asked Bhishma Pitama. E aí então surge a pergunta, né? Foi uma pergunta que Yudhishthira Maharaj fez para Bhishma Pitama. So why these people are coming in this war? Então Yudhishthira Maharaj perguntou por que toda essa gente veio aqui participar dessa guerra? And what benefit they will get also? O que eles vão ganhar com essa guerra? Toda essa gente? What benefit will get? They will not get any benefit. Eles não vão se beneficiar com essa guerra. This is true. Verdade? Ou não? What benefit will get? Nothing. One person will be victory and one person will be defeat. So why these others, warriors, soldiers, people are coming to fight to each other? Porque numa guerra, né, um lado ganha e o outro perde. Então por que todas as outras pessoas vieram também se afiliar a essa guerra? O que eles estão ganhando com isso? Dharma Kshetre, Kurukshetre, Samveta, Judhisava. Mamaka Pandavaschaiva Kima Akrupata Sanjaya. Dhritarashtra Uvacha. Dhritarashtra, he asked this question to Sanjay. He Sanjay, tell to me. In this battlefield of Kurukshetra, that is called Dharma Kshetra, pilgrimage place, my son and the son of Pandavas, they arrived. What are they doing now? Dhritarashtra perguntou no começo do Bhagavad Gita, ele pergunta a Sanjay, Sanjay, né, o que os meus filhos e os filhos de Pandu, o que eles estão fazendo agora em Kurukshetra, que é um local sagrado, Dharma Kshetra? Judhisava means? What does it mean, Judhisava? Desire to fight against each others. Então nesse verso a palavra Jujutsu significa que eles queriam brigar, eles queriam lutar uns contra os outros. Now question is, what benefit they will get? Others and soldiers. Então aí surge a pergunta, mas o que os outros soldados, os outros reis que tinham participado ali da guerra, o que eles tinham a ver com aquela briga? Only they will lose their body, they will lose their everything. Nothing. O que ia acontecer é que eles iam acabar morrendo ou né, iam perder uma parte do corpo. Só isso, que o máximo que eles iam acontecer na guerra é isso. You understand? Vocês entendem? Sundarananda. This question, first understand the question. Primeiro entenda uma pergunta. Yudhishthira Maharaj asked this question. Yudhishthira Maharaj fez essa In pergunta. Mahabharata, Yudhishthira Maharaj, he asked Bhishma Pitama, why all these the armies, they assembled in the Kurukshetra place. Então, no Mahabharata, Yudhishthira Maharaj pergunta para Bhishma Pitama, por que todos esses guerreiros, esses reis, etc., vieram aqui participar dessa batalha em Kurukshetra? This is true. Não foi? Não é mesmo? You understand? What do you understand? Why is it that they came to that place, to Kurukshetra, to perform war? To all the warriors, different warriors, why did they came to a holy place to fight? Because one will be winner, another one will lose. Lose. So what they will benefit? If the Kauravas will win, the others they cannot get any benefit also. Why they are coming? And they are coming in the battlefield, they have to die also. They have to die. A questão é assim, é que se os Kauravas ganhassem a guerra, todos aqueles outros guerreiros que estavam lutando pelos Kauravas, por exemplo, eles não iam ganhar nada com isso.
E, além do mais, eles iam dar a vida ali na guerra. Eles estavam ali para morrer mesmo. Então, o que aqueles outros reis afiliados dos dois lados, o que eles iam ganhar com a guerra? Nada. There are two brothers, they are fighting, this side, this side. So why others, they also taking part, this side, this side? What benefit will get? Tá uma briga de dois irmãos por alguma coisa, cada um tá de um lado. O que outras pessoas que tomarem partido ali na briga, o que elas vão ganhar com isso? Big politics going on this way. Uma grande política. What benefit will come? Now the same politics was going on, whole world also. They fighting to each other. Hoje em dia esse mesmo tipo de política tem no mundo inteiro, né? As pessoas, né, nessas polaridades, brigando uma contra as outras. Okay, first we come, I also create this question. Actually, answer is there. Bhishma Pitamaha told actually all these people are coming to fight against to each others. Actually, they also are so much involved with the Rajaguna and Tamaguna. Na verdade, Bhishma Pitamaha, ele responde, ele fala o seguinte: esse pessoal todo que veio aqui lutar, eles vieram, na verdade, porque eles estão muito envolvidos com o Rajaguna, o modo da paixão, e Tamaguna, o modo da ignorância. For this regard, they have come in this battlefield to die. मरने के लिए आए सब. Por isso que eles vieram aqui, na verdade, para morrer nesse campo de batalha. Adhit or wrong? É verdade ou não? Just give an example. If you do put fire at one place, they can see small insects. They also think this is maybe some food. They are coming and jumping in the fire. Vou dar um exemplo para vocês assim, imagina que tem um fogo no local, você acende um fogo, tem uns insetos bem pequenininhos que eles ficam atraídos pelo fogo, achando que é alguma comida, e acabam se matando no fogo, se jogando no fogo. Sometimes you can see in the, what is called, light post. On the road, light post in there. Tipo nos postes de rua. Many small insects. They are jumping, and then left their body. Você já deve ter visto nos postes de rua, de luz assim na rua, que tem assim muitos insetos bem pequenininhos que ficam em volta daquela luz do poste e ficam se jogando ali, na verdade, se matando. So in the same way, and thousands people are coming for their death. Death is also calling to them. Na verdade, aquelas milhares de pessoas que foram ali participar da guerra estavam sendo atraídas pela própria morte delas. Okay. A morte delas estava dizendo, venham, venham. So now coming in the Srimad Bhagavad Gita, yesterday I told, Arjuna, he noted two sides. Then Arjuna's mind very disturbed. Então, continuando o Bhagavad Gita, Arjuna chegou, né, entre os dois oponentes, né, e aí ele ficou olhando para os dois lados, e aí ele ficou com a mente muito perturbada. Then Arjuna is thinking, how possible to kill to them? E aí Arjuna pensou assim, como que eu vou conseguir matá-los? If they will die, then all their relatives will cry. Porque se eles morrerem, né, todos os parentes vão chorar. And all their wives become widows. E as esposas desses guerreiros vão todas ficar viúvas. Then Varnashram Dharma completely destroyed. E aí o Varnashram Dharma será totalmente destruído. You understand? Vocês entendem isso? Not understand? Não entendeu o que eu quis dizer? Because when their wives will become, what is called? Widow. Then Varnashram Dharma will be destroyed. Porque quando as esposas ficarem viúvas, o Varnashram Dharma vai ser destruído. And then what happened? No religion, nothing. E aí já não tem mais religião, não tem nada. And only people, everybody will cry. Everybody will cry. Todo mundo, as pessoas todas vão chorar muito. Because millions and armies they have come in the battlefield. So they will, their father, mother, wife, children, they will cry or not. Olha quantos guerreiros, milhões de guerreiros vieram participar dessa guerra. Então todos os familiares desses guerreiros, pai, mãe, irmãos vão todos chorar por eles. Just to think one thing. And if your any relative die in the battlefield, you will cry or not? According to religion, all they will cry. Então pensa assim, imagina que um parente seu, da pessoa da sua família foi lutar na guerra e morreu. Você vai chorar por ele? Vai, né? Dependendo, você vai chorar de acordo com a relação que você tem com ele. Se é primo, irmão,
enfim, sua família, e você vai chorar por ele. And this the blood of river and flowing everywhere. E esses rios de sangue vão fluir em toda parte. For this regard, yesterday I told Arjuna, he told, Nakankhe vijayam Krishna nacha rajya sukhani cha. Hey Arjuna, I don't want kingdom. I don't want any kinds of happiness. It is better I will maintain my life just and begging some alms. Então, Arjuna falou, eu falei para vocês ontem, Krishna, eu não quero ganhar, não quero nenhum tipo de reino, não quero nada, simplesmente, eu posso viver minha vida simplesmente esmolando, de viver de esmola. But Krishna said, no, you have to fight. Uttishta. Hey Arjuna, wake up and hold your Gandhi. Mas Krishna disse para Arjuna, não, levanta, você tem que lutar, levanta e segura esse seu arco, Gandhi. And karmanne vadikaraste ma phalesu kadachana. You have right. Perform karma. But don't you think what the result will come? Karma karo. Krishna diz, você tem o dever de fazer o karma, mas não pense nos resultados das suas atividades. I will give the fruits. Krishna is saying this word. Sou eu que vou dar o fruto das suas atividades. You perform karma, or I will give fruits. Você faz o karma, a ação, mas quem vai dar o resultado das ações sou eu. So saying this word, karmanne vadikaraste ma phalesu kadachana. This thing, you do karma. What is your karma? You are Kshatriya. Your duty, protect the people. Krishna fala, então você tem o dever de fazer o seu karma, as suas atividades, e eu vou dar o fruto. Né? E aí, qual é o seu karma, qual é o seu dever? Né? Você é um kshatriya, o seu dever é proteger as pessoas. This is the duty of Kshatriya, not. Kshatriya, understand? Você entende que é um kshatriya, um kshatriya? I told one story, very small story. There was one king, he had one bodyguard. Eu vou contar para vocês uma história pequenininha de um rei que tinha um guarda-costas. Bodyguard means day and night, always protect the king. This is his duty. Então, guarda-costas é o seguinte, a pessoa tem o dever de proteger o rei, a vida do rei, dia e noite. Always stay with king and protect with any what is it called? Shatru. Enemy will come. So his duty was protect the king. Taking one stun gun, machine gun, left side, right side, he's going this. Então, o guarda-costas, imagina, ele protege a vida do rei, né? Então, se tiver qualquer inimigo, ele tem que estar ali pronto com uma arma para atirar. This is true. Uma metralhadora e outras armas. Even those who are very rich people, but politicians, they are not going alone. 3-4 bodyguard with gun, they are going. Então, quem é um político, né, muito importante, ele não vai sozinho em nenhum lugar. Tem vários guarda-costas com ele ali, com várias armas. So that what happened? That king, one day, the bodyguard, he told the king, this day one's dream had, bad dream had come. E a guarda-costas virou para o rei e falou o seguinte, assim, olha, hoje eu tive um pesadelo, um sonho muito ruim. Then king told, what kinds of bad dream had come? Aí o rei falou assim, você teve um pesadelo com o quê? O king, today you should not go to hunting the animals in this forest. In my dream had come, one tiger came and attacked you. So king, today you should not go hunting the animals in the forest. Oh, rei, eu sonhei, né? Eu tinha um pesadelo que você estava indo caçar na floresta, né? E você tinha um leão lá, né? Então, não vai hoje caçar, porque pode ter esse leão, né? Eu tive esse sonho, então acho melhor você não ir. That time king asked the bodyguard, this is true? Well, yes, 100%. Their dream is true. Some dreams also true, no? Understand? O rei falou, sério? Aí o guarda-costas, sim, isso é verdade, esse meu sonho é verdade, sim. Aí o rei, é mesmo. Porque realmente tem alguns sonhos que são verdade. Tem alguns sonhos, sim, aí o guarda-costas falou assim, é 100% verdade esse meu sonho. Then king, I don't believe.
your dream is perfect. Aí o rei disse assim, mas eu não acredito que esse seu sonho seja realmente perfeito, uma verdade. Okay, I have to go the forest hunting the animals. Então o rei falou, eu vou lá caçar sim, vou caçar os animais na floresta, só pra ver. When king entered in the forest, then one tiger attacked the king. E aí o rei entrou na floresta e um tigre o atacou. Then king and escaped from the tiger and returned back his palace. Mas o rei conseguiu se salvar, né, escapar lá do tigre e voltou pro palácio depois, o rei. Then king told his bodyguard, Aí depois o rei foi e falou pro seu guarda-costas. I suspend to you Você tá with this job. Você tá suspenso. Você tá suspenso do seu trabalho. That means, what is my fault? Aí o guarda-costas falou, o que eu fiz de errado? That means you not perform your duty. You slept, but dream is coming from when? Aí o rei falou assim, você tá suspenso porque você não fez direito do seu trabalho. Como não fiz direito? Ué, você não dormiu? Você falou que teve um pesadelo, significa que você dormiu em serviço. This is true. Verdade ou não? Sometimes security guard, security guard will always be alert. Or security sleep, then thief will enter or not. Então imagina uma pessoa que trabalha de segurança, ele tem que estar ligado, sempre alerta, mas se ele cochila, acaba que o ladrão entra. This is true, understand? Vocês entenderam, não é verdade? So king told his bodyguard, I have to give punishment to you. Because you not perform your duty. Because you slept. Então o rei falou pro guarda-costas, você não fez seu trabalho direito, eu tenho que te punir, porque você dormiu em serviço. This is true. Não é mesmo? So, why I am saying this? Could you? Duty of the kshatriya. The duty of the kshatriya. What? The duty of the kshatriya is to protect society. Duties of the Kshatriya. Kshatriya duty is what? And protect the people. This is duty. This is true. Everybody's duty according your sabhav, you belongs to that caste and race. Então, o dever do kshatriya é proteger a sociedade de pessoas. De acordo com a sua natureza e a sua qualificação, você e as suas atividades, você se enquadra em diferentes castas da sociedade. And Srimad Bhagavatam discourses these things also. And four varna and ashrama. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Sannyasi, Banprasthi, Grihastha and Brahmachari. O Bhagavad Gita vai falar sobre isso, né? O Varnashram Dharma, né? Os 4 Varnas, né? E os 4 Ashrams. Chaturvarna maya system, guna karma, vibhaga. Krishna says, I manifest 4 varna and ashrama according to their sabhava nature. Krishna fala, eu manifestei esses 4 Varnas e 4 Ashrams para as pessoas se adequarem de acordo com as suas naturezas. So your sabhava is what? Kshatriya sabhava. Então Krishna disse a Arjuna, e a sua natureza é a natureza de um kshatriya. Your nature is not Shudra sabhava. Você não tem natureza de um shudra. Shudra sabhava means is what? O que significa ser como um shudra? Begging. A natureza de um shudra é viver de esmolas, por exemplo. Kshatriya sabhava not begging. A natureza Kshatriya is duties. And holding the arms, protect the people. A natureza de um kshatriya não é ficar esmolando, ou viver de esmola, mas sim pegar em armas e lutar. Or Brahman sabhava. Brahman, the nature of Brahman also begging. Shastra also saying, Brahman and Brahmachari, they can beg. Então, os brahmanas também têm essa natureza de esmolar. Os brahmacharis sannyasis, o Shastra explica. But Kshatriya, they are not allowed to beg. Mas para um kshatriya, eles nunca podem esmolar ou pedir. But here Arjuna is saying, maybe I will maintain my life just begging these things away. E Arjuna mencionou aqui, né? Ele falou assim, eu acho que eu vou viver de esmola, isso sim. Only just your certain time you are saying, but your limitation coming. For the sake of, I will not fight, I will not. But after when your time will come, then again your Kshatriya sabha automatically manifest. Então, Krishna falou assim, né? Você acha que agora você está assim, sentindo isso, mas quando chegar o momento, essa natureza que você tem de guerreiro vai vir à tona. Srimad Bhagavad Gita discourses Daiva Varnashram Dharma.
Então, o chamado Bhagavad Gita vai falar sobre o Deva Varnashram Dharma. Understand? These things. According your Svabhav, you will belong to that Varna and Asrama. Que significa que você vai se enquadrar em diferentes castas e fases de vida dependendo da natureza que você tem. Do you understand? Vocês entendem? So Kshatriya Svabhav is what? Always protect. And always, and those who are, what is called, not following the rules, have to give punishment. Então, a natureza de um kshatriya é sempre, né, proteger e punir aqueles que estão quebrando as regras da sociedade. And for this regard, Krishna inspired to Arjuna. You hold your bow and arrow, Gandiv. Krishna falou então, por isso, assim que Krishna foi, que ele inspirou, deu essa inspiração para Arjuna. Levante e, né, pegue o seu arco e sua flecha para lutar. And give up your lamentation. E pare de ficar se lamentando. You have to give punishment. Those who are offenders, aparadhi. Você tem que punir aqueles que são ofensores, aparadis. Yesterday I told, Krishna told, don't you think I will take revenge? Because Duryodhana, Dushasan, they also tried to naked to Draupadi. Or put fire in their house and also gave, what is called? Poison to him. This is, I am not saying these things. They take the revenge. No. You have to give punishment. Those who are offenders, aparadhi. Então, ontem eu contei, né, que Krishna estava deixando bem claro para Arjuna que ele não estava ali para se vingar, né, para se vingar dos Kauravas, porque eles tinham tentado, né, tirar a roupa da mulher dele, dos Pandavas, ou então porque ele tinha tentado envenenar Bhima, ou porque ele tinha tentado tacar fogo na casa deles e mandar eles vivos queimados. Não, não era por isso, ele não estava ali para se vingar. Ele estava ali não era para se vingar. Era para punir eles porque eles estavam fazendo uma coisa errada. This is true. Because Duryodhana, Dushasan, Karna, Sakuni, they are actually the embodiment of sinful activity, Papa Murti. Porque na verdade Duryodhana, Dushasana, Shakuni, eles eram a própria personificação do pecado, a forma do pecado. So this is your duty. Give the punishment, the sinner, Mahapapika Dandava. Então o seu dever é punir esses grandes pecadores. Otherwise, next generation will be say, oh, even Arjuna did not say anything, nothing. Senão as gerações futuras vão dizer, olha, se até o grande Arjuna deixou esses aí impunes, então, né? Look this, our Shastra also saying, maybe you have no power to give punishment, but you can protect on, what is called? What is it? Speaking against to others? What is it called? No. Maybe you cannot give punishment. You are very small. But you can also give the, what is it called? Other people are against the government. Protest. Revolution. What is it? Protest against the government. Oh, government, you are doing these bad things. Understand? This is the way. You can protest. Então, até os escritores falam, talvez você não tenha poder para realmente acabar com o seu inimigo, ou então para, né, tirar ele, né, da posição dele, mas de qualquer forma você pode protestar, né? Você pode denunciar as coisas que ele está fazendo errado. O repúdio. Understand? One person doing bad things, you have to say something. No, you have to do this is wrong. Então, se alguém está fazendo uma coisa errada, você tem que falar, né? Olha, isso aí que você está fazendo está errado. Or if you think, okay, what you are doing, then that person will think, oh, I am the best. Mas se você não fala nada, pensa assim, se você pensar, deixa ele fazer o que quer. Aí a pessoa vai ficar pensando assim, o que eu faço é o melhor, estou fazendo o melhor de tudo. So for this, Krishna told, you are your Kshatriya Svabhav. This is your duty, how to protect the society. E aí Krishna falou para Arjuna, sua natureza é de guerreiro, então seu dever é proteger a sociedade. Don't you think I will get victory? Não pense This is the battlefield. Yesterday I told, or morning I told this thing. Brazilian players, football players, very proud. What is his name? Best player that time?
Pele. Or when last moment they lost and Brazil failed. Nothing. Even they were maybe who got this time the winner? Germany or Italy? World Cup who got? Italy. Look this. Everybody is thinking, oh, Brazil is best champion. Okay, right. But look these things. That means what I saying, because here to say, Srimad Bhagavad Gita discusses Jaya Jayu. And you will defeat or will get the what is it called? Victory. This is not your hand. Então a gente estava falando ontem, né, que a Arjuna estava achando que ia ganhar a guerra, mas Krishna falou para ele que na verdade ganhar ou perder não está na mão dele. Então, que nem por exemplo na última, foi na Copa, qual foi a Copa do 7-1? Não, do 7-1 foi qual? 2014. Na Copa de 2014 todo mundo achava que o Brasil ia ganhar, porque o Brasil, né, é o time que onde jogou o Pelé, grandes jogadores, então o Brasil vai ganhar com certeza. Só que depois que o Brasil jogou com a Alemanha, todos se lembram, né, a goleada da Alemanha, todo mundo viu que na verdade não é bem assim, né? Então, naquela Copa, quem ganhou no fim foi a Itália. Hã? A Alemanha foi a última Copa. Isso aí. Foi a Alemanha que ganhou no final. Desculpa, gente, foi mal. Mas o que foi é que o Brasil perdeu e todo mundo achava que ele ia ganhar, e essa conexão com o Maria. So now coming in this way, and Krishna says you cannot defeat, if you think I will defeat all these persons, you cannot defeat to them also, I know. Então Krishna falou assim, você acha que você pode derrotar todos eles, mas não pode não. And you cannot defeat Bhishma Pitamaha, who got the benediction, and Ichhamittu Varan. Ichhamittu Varan, according to his own desire, he will be die. Não tem como você derrotar Bhishma Pitamaha, porque ele tem Icha Mritu Varan. Ele tem essa bênção que ele pode morrer quando ele quiser. Então como você vai matar ele? Krishna falou para Arjuna. And this is Varan. You cannot kill your Guru Dronacharya. Você não tem como matar o seu Guru Dronacharya. You cannot kill also Karna, because he has, and what is called? Earring and kavach on his chest. And when Karna he born, and that time two things is kundal and kavach, protection of his chest, and these things. Sun God gave him. Look these things. So when these things into one can kill to him. Agora imagina Karna, né? Karna ele já nasceu com um brinco muito poderoso e com uma armadura assim, né? Um escudo natural que ele já tinha, né? Que tinha a ver com um presente que tinha sido dado pelo Deus do Sol. Então ele não poderia ser morto porque ele tinha essas duas proteções muito fortes. You can't to kill Dronacharya's son Asatthama, because he got benediction. And 4 yugas will be alive. Still also, and he alive, he is staying in Vrindavan. Então, e também como você vai matar Ashottama, o filho de Dronacharya, né? Porque ele tem a bênção que ele vai ficar vivo por 4 eras. Inclusive ele está vivo até hoje, lá em Vrindavan. You cannot kill, what is his name? Jayadratha. He got this benediction also. Você também não vai conseguir matar Jayadratha, porque ele tem uma bênção. One who killed his head, cut his head, if the head touch the earth, then that person will be die. Então olha a bênção que o Jayadratha tem. Qualquer pessoa que o mate, né, que descer para a cabeça dele, quando a cabeça do Jayadratha tocar no chão, na verdade a pessoa que matou ele vai morrer na hora. So do what will do? And then Krishna very, very simple says. What Krishna says? Sarvadharmanam parityajya mamekam saranam braja. Aham tvang sarvapabhyabho mokshami masucha. You just simply surrender to me. I will arrange you. How will you get the victory? E aí Krishna fala assim, simplesmente se renda a mim e eu vou arranjar para você tudo para que você ganhe. Then Krishna arranged
in the battlefield of Kurukshetra, Krishna arranged how Bhishma Pitamaha, he fell down in the battlefield. Então, e aí na guerra, durante a guerra, Krishna, por exemplo, arranjou para que Bhishma Pitamaha fosse derrotado ou caísse. And how? Do you know? Vocês sabem como que foi essa história? Shikhandi. Arjun, with the chariot of Arjun, Shikhandi is there. And then Bhishma Pitamaha is stopped to fight with Arjuna. Then he fell down. Então, porque na verdade, dentro da carruagem de Arjuna, botaram Shikhandi. E por causa disso, Bhishma Pitamaha parou de atirar. E assim Arjuna conseguiu, com suas flechas, fazer Bhishma Pitamaha cair. Then coming Dronacharya. Tá, e como eliminar Dronacharya? Arjuna. Then Krishna told to Yudhishthira Maharaj, Asatthama Rane Hata. Asatthama killed in the battlefield of Kurukshetra. Então, para eliminar Dronacharya, Krishna arranjou, disse que Yudhishthira tinha que falar que Ashodhama tinha morrido no campo de batalha. Then Yudhishthira Maharaj he told, because Yudhishthira Maharaj always speak the truth. Well, how possible I will say? I am looking, Asatthama still alive. Então, Yudhishthira Maharaj falou, mas como que eu posso falar uma coisa dessas? Eu só falo a verdade, eu estou vendo que Ashodhama está vivo. Then Krishna called to Bhima. Aí Krishna chamou Bhima. And in the meantime, one elephant was coming. That elephant name was also Asatthama. Then Krishna told to him, okay, kill this elephant. E aí estava vindo um elefante nessa hora também. E aí o nome do elefante também era Ashottama. E aí Krishna falou para Bhima, mata esse elefante. Then Krishna told, he asked Yudhishthira Maharaj, okay, now you tell, Asatthama died. E aí Bhima matou, e aí foi onde Krishna falou para Yudhishthira, vai, então agora fala que Ashottama morreu. Then Yudhishthira Maharaj always speak the truth. What is he saying? Asatthama rane hata. What is he saying? Narava, Kunjarava Narava. Then Krishna, Narava, Kunjara. That means Asatthama killed in the battlefield, and he is human being or elephant. Then Krishna blow the conch. Understand? So, Dronacharya, he did not listen to the last part. And the elephant. Then Dronacharya, he stopped to fight. And then Draupadi's brother, what is his name? Drishtadharma, he jumped and cut his head. Então, Krishna, então, ele foi e falou então para Yudhishthira, vai, agora diz que Ashottama morreu. Yudhishthira, sempre fixo em falar a verdade, falou, Ashottama morreu. Um elefante, né? Ou um ser humano. Ele falou assim, no final da frase ele falou assim, elefante ou ser humano. Só que bem nessa hora, Krishna tocou a concha, né, o som da concha bem alto, e aí Dronacharya ele não ouviu esse finalzinho, que dizia que podia ser um ser humano ou um elefante, não. Ele só ouviu que Ashottama tinha morrido. E aí, Dronacharya parou de lutar totalmente, e aí Drishtadumna, o irmão de Draupadi, veio correndo e o decepou. And now coming Karna. Tá, e agora como matar Karna? Sun God gave him the two things. What is called? Earrings and kavach of his chest. Então, né, Karna, ele tinha esse brinco, Kundala e um kavach também, que é uma armadura, um escudo natural, que havia sido dado para ele pelo Deus do Sol. If Karna has kundal and kavach, no one can kill to him also. Se Karna continuasse usando aquele brinco, aqueles brincos e aquele escudo natural, na verdade, nunca ninguém ia conseguir matá-lo. And Krishna is very tricky. Krishna is not so Mas he Krishna knows é everything. muito esperto, ele sabe de tudo. Many people they also blame to Krishna, he is big politician. Actually, this is not true. Tem gente que fala que Krishna, que fica falando que Krishna é como um grande político, mas isso não é verdade. And politicians are there, they are also blaming, they are cheating the people. But Krishna is not these things. Krishna is not politician. Krishna always establishes a truth, perfect truth. Porque os políticos eles fazem o que eles querem enganar as pessoas. Mas Krishna, ele na verdade não é como um político. Ele está estabelecendo a verdade absoluta. And Krishna, he also took Asadi, what is called, Karna's kundal and his
kavach. Então Krishna, ele arranjou, na verdade Krishna ele pegou o Kundala, os brincos e o Kavach, a armadura de Karna. And how? Do you know the story? Who knows? Indra came after he was worshiping. Indra discourse like a Brahmana asked donation to kind. Fala. Fala português. Indra Dev ele se disfarçou de Fala louder. porque todos os dias de manhã Mic there. Karna ele Indra Dev, que era o pai de Arjuna, ele se disfarçou de Brahmana porque todos os dias de manhã Karna ele dava doação a todos os Brahmanas. O que qualquer pessoa pedisse, Karna dava. Né? E Indra Dev ele foi e pediu para Karna, depois que ele já tinha dado tudo que ele tinha de doação, moedas, ele falou: eu quero os seus brincos e sua kavacha. E aí Karna entregou isso para Indra Dev. E aí Karna ficou muito mal de saúde. Finish. Very short. What did he say? Fala English. What did he say? 1 second he finished. Fala. He said that Arjun, what happened? Indra came in this guise of a Brahmana. Indra is the father of Arjun, and he came after, because every day Karan worshipped sun god, and he would always give so much donation to Brahmanas and everyone. So that day Indra came in this guise of a Brahmana, but that day Karna didn't have anything with him, and also he had already given so much donation, he didn't have anything. And then Indra asked at that moment in disguise, "Oh, give me some gold, something." And then Karna didn't have anything else, so he gave his own kundala and kavach to him. This is true. Cut this. Then what happened? And then he became very sick. He said Karna became sick. Karna become sick. Yeah, like we. Coronavirus come. Has like in his body. No, that what happened then? O que aconteceu então depois que o Karna cortou fora o escudo e os brincos e deu para Indra? Okay, you are saying this is okay. This part is okay. O que você falou tá Or- certo até. And Indra disguised the form of one Brahmana and asked to Karna, because Karna always giving donation. And everybody call him Data Karna. Karna is the best donor. So every day early in the morning, and Karna, he gives the donation. So that day, Indra, he came in a disguise the form of Brahmana and asked to Karna, you give me donation. And that time Karna has nothing, these things. That okay, what do you want? Anything I will give. And that time you go, I want your these earrings and kavach. And that time Karna himself cut his earrings and cut his kavach, give to him. But when Indra is taking these everything, but Indra's chariot are not going up. So what will do now? You understand? Indra's chariot not flying. Or if you get this donation, have to give some donation to Karna. And that time Indra gave him Karna one what is called? Astra, not Brahmastra. One weapon. And that weapon can be used to anybody that will be die. Fala português. Então o que aconteceu foi o seguinte, sim, é verdade, Indra tinha vindo disfarçado de Brahmana, todo dia, Karna, ele dava muita doação, né? Ele adorava o Deus do Sol, dava muitas doações, inclusive ele era conhecido como Data Karna, ou seja, aquela pessoa que dá muita caridade, muita doação. E aí nesse dia Indra veio disfarçado de Brahmana e pediu doação para ele estava lá, e aí Karna, e aí Indra foi e pediu, né? E aí o kundala e o kavach, né? O brinco e o escudo. E aí o próprio Karna, ele foi e cortou fora o seu brinco, né? Que ele tinha um brinco, né? Que era acoplado, ele foi, tirou, cortou fora, e também o próprio escudo dele, ele foi arrancando assim, foi, né? Tirando, cortando fora o escudo dele e deu para Indra. Mas aí o que aconteceu? Ainda na hora de ir embora, que era ainda disfarçado de Brahma, quando Indra foi querer ir embora, a carruagem de Indra não estava decolando, né? Por quê? Porque na verdade Indra tinha que dar alguma coisa de volta para Karna. Porque ele tinha pegado aquela grande doação, então ele tinha que devolver alguma coisa. E aí Karna falou, né, então a Indra teve que dar para Karna uma arma, né, muito letal que ele tinha também. Uma arma muito especial. Que poderia matar qualquer pessoa.
Then another story, big story also related this thing. Then Karna, he promised and took vow. This, what is called, arrow, I will kill only Arjuna. E aí nesse dia Karna, tem uma longa história relacionada a isso, mas Karna ele fez uma promessa, ele falou assim, eu vou usar essa arma para matar apenas uma pessoa, Arjuna. Because when Kunti, he explained this all his life history, and actually there are 5 sons, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakul, Sahadev, and also Karna, and explained about Karna's life history. Porque na verdade depois, quando Kunti foi contar para Karna, disse para ele como toda a história de como na verdade ela tinha tido 6 filhos, não 5, né, que é Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakul, Sahadev, mas também Karna, né, toda a história da vida de Karna ela contou. And that time Karna, he told to Kunti Devi, before battlefield you did not tell to me, now you are coming. E aí Karna falou para ela, para Kunti, olha, você nunca tinha me falado isso antes da guerra, e agora na guerra, para isso acontecer, você me vem contar tudo isso? Okay, always you will be the mother of 5 sons. Tá bom, mas uma coisa eu posso te dar, minha palavra, que você vai ser sempre a mãe de 5 filhos, sempre. In this battlefield, I will die or Arjuna will die. Nessa guerra, ou eu vou morrer ou Arjuna. Look this thing. So, one is when the battlefield, what is the fight is going on, and that time, they thinking, Yudhishthira, what is called, Karna is thinking in this, and what is called, weapon, astra, and I will kill Arjuna. So he protects that the weapon. Então Karna tinha essa arma especial e ele estava guardando essa arma para usar contra Arjuna. And that time Krishna told to, what is it called, Ghatotkacha. Mas aí Krishna foi e também falou para Ghatotkacha. Ghatotkacha is the son of Bhima. Ghatotkacha era o filho de Bhima. And midnight he came in the place of Duryodhana Dushasan. E aí o Ghatotkacha chegou meia-noite lá no campo lá de Duryodhana e Dushasana. His body was very gigantic body. Mas o Ghatotkacha era tipo um gigante, ele tinha um corpo gigantesco. Understand? Just he pressed his feet, and thousand armies of Duryodhana completely pressed. Só dele pisar assim na terra, milhares e milhares de soldados eram esmagados. And all his armies, they are running here and there, and everything, they save us, save us, save Os us. soldados todos desesperados, correndo, gritando por ajuda, com medo de morrerem assim. At that time, Duryodhana, he told to Karna, okay, and you have that weapon, or what is it called, astra, you have to kill Ghatotkacha. E aí, nesse momento, Duryodhana falou para Karna, essa sua arma especial, que ainda te deu, que você estava guardando, na verdade agora você vai ter que usar para matar Ghatotkacha. But Karna told, no, I also protect and kept that the weapon, and how to kill tomorrow Arjuna. Mas Karna falou, não, mas eu estou guardando essa arma para matar Arjuna amanhã. That time what Duryodhana told, tonight if we save our body, then tomorrow we will see the sun. Mas aí Duryodhana falou, se você não fizer isso, a gente não vai nem estar vivo amanhã, para ver o sol raiar. Then finally, Karna, he killed Ghatotkacha with that weapon. E aí finalmente Karna usou aquela arma para matar o Ghatotkacha. Mahabharata explains this also. Mahabharata explica. Then finally Krishna, what is called? And Karna, he also left his body and this thing also. E aí no final Karna acabou morrendo, abandonando o corpo na guerra. So I am saying these things. Krishna, Arjuna completely surrendered to the feet of Krishna. Then Krishna showing how will get the victory. Então, só para dizer o seguinte, que Arjuna ele tinha se rendido completamente a Krishna. E assim Krishna orientou, explicou direitinho tudo que ele tinha que fazer para ganhar na guerra. So all the essence of Srimad Bhagavad Gita. What is the essence of Srimad Bhagavad Gita? Então, qual é a essência do Bhagavad Gita? Krishna says one word, verse. Um verso que Krishna diz. Madhbhakto madhyaji mang namaskura. Madhbhakto, you have to become my devotee. Madhyaji, you worship to me.
Então você tem que amar Bhakta, você tem que se tornar meu devoto. Madhyaji, você tem que me adorar. Mang namaskar. Just you pay your obeisances unto my lotus feet. Preste suas reverências aos meus pés de lótus. This is sarvadharman parityajya mamekam saranam braja aham tvang sarvabhyabho mokshami masusha. You completely surrender. After surrender, what will do? Calma, você se rende completamente. Depois que você se rende, você faz o quê? After surrender, you have to serve to Lord. Você tem que se render depois, aí você serve a Deus. So that means Srimad Bhagavad Gita discourses how to surrender to lotus feet of Krishna. Então o Bhagavad Gita ele vai explicar sobre como a gente pode se render aos pés de lótus de Krishna. Or Srimad Bhagavatam discourses and how to serve to Krishna with highest mood bhava. Já o chamado Bhagavata vai explicar como servir a Krishna com um humor mais elevado. Bhava. Do you understand? Where Srimad Bhagavad Gita finished, then Srimad Bhagavat start. Então onde termina o Bhagavad Gita, começa o chamado Bhagavatam. You understand? Vocês entendem? So Srimad Bhagavad Gita discourses surrender, after surrender, how to serve to Lord. Então o Bhagavad Gita vai falar como se render e depois que se render, como servir ao Senhor. And maybe your contradictory Krishna says, Madhbhakta, you become my devotee. Madhbhakta, Madhyaji, you worship to me. Mang namaskuru, you also pay your obeisances. Okay, maybe you can say, you can ask this question. But how to serve to Krishna? Which mood? Então tá, Krishna está falando para a gente fazer Madhbhakta, virar seu devoto, adorá-lo, né, prestar reverência e tudo mais. Mas com que tipo de humor a gente deve fazer isso? And in the battlefield of Kurukshetra, Krishna did not say this word. How to serve to Krishna? Which mood? Santa, Dasa, Sakha, Vatsalya, Madhurya, which mood serve? Então, sobre com que humor a gente tem que servir a Krishna? É com Shanta, com Dasa, com Sakha, Vatsalya, Madhurya? Qual humor de relacionamento? Krishna não fala isso no Bhagavad Gita. But Srimad Bhagavatam discourses these things. How to serve to Krishna with Sakha Bhav, Vatsalya Bhav and Madhurya Bhav. Já no chamado Bhagavatam, sim, se explica como servir a Krishna com Sakha Bhava, amor de amizade, Vatsalya Bhava e Madhurya Bhava. So for this regard, our acharyas explain this way. Where Srimad Bhagavad Gita end, then Srimad Bhagavatam start. Então os nossos acharyas vão explicar que onde termina o Bhagavad Gita, começa o Srimad Bhagavatam. How Subal Siddham they serve to Krishna with their Sakha Bhav. Como que Subal e Shridham servem a Krishna com o humor de amizade que eles têm. Understand? Ittang satang brahma sukhanuvuttam dassangatanang paradaivatena maya sritanang naradarakena sardhang vijrahu kritapunna punja. How Subal Siddham they serve to Krishna with their friendship mood. Como que Subal e Shridham servem a Krishna com a amizade que eles têm. Then Mother Jashoda, she served to Krishna with her mother Nanda Jashoda. They served to Krishna with their Vatsalya Bhav. Nanda e Jashoda servem a Krishna com Vatsalya Bhava que eles têm. What the Vatsalya Bhav? Any slok? Algum verso para Vatsalya Bhava? Namami Saram Sachidananda Rupam Lasad Kundalam Gokule Rajamanam Jasoda Violu Kalabdhabamanam Paramreshkamatam Tata Drutta Gopa Rudantang Muhurnetram Jugmamrijantam Karambuja Jugmeno Satankanetram Muhursasakamba Srikhankakanta Stita Gaibadamo Daram Bhakti Namami Dharam Sachidananda Rupa Lasatundara Gokule Rajana Idam
Te Mukambo Vretam Kuntalai Snigdha Raktaisha Gopam Mohushambhitam Bimba Aktadharang Me Manasa Virastam Alam Lakshalav Nama Visaram Sachidananda Rupa Rasa Sattabrata Muni, he also manifested this. And the Bandhan Lila. And Mother Jashoda says, served Krishna with her parental mode. And as like human being also. Nourishment to Krishna. She nourishment to Krishna as like her innocent baby. O Sattvavrata Muni, ele manifesta esses versos em glorificação, esses passatempos, que vai mostrar como que mãe de Yashoda serve ao seu bebê Krishna, ao seu filho Krishna, como se ele fosse uma criança comum. And Mata Mare Putra Bhave Kare Lalana Palan. Krishna says, my parents, Mother Jashoda and Nanda Maharaj, they nourishment me as like they are innocent baby. Então meus pais, Nanda e Jashoda, eles cuidam de mim como se fosse uma criança comum. Feeding breast milk to baby Krishna. Então dão de mamar ao bebê Krishna. And only 24 hours absorbed with Krishna, how to serve baby Krishna. E 24 horas por dia absortos em servir a Krishna, o bebezinho Krishna. Look this, Vatsalava. Then conjugal mood also, Srimad Bhagavatam discourses how gopis, they serve to Krishna with their and parakya conjugal mood. E Bhagavatam também explica como que as gopis servem a Krishna com amor conjugal, parakya. What is that? Priya Judi Man Kari Kare Bhasan Vedastuti Hoite Mor Hare Mon. And there is the mood of lover and beloved. Então, no modo de amado e amante, em que Krishna prefere ouvir suas amadas brigarem com ele do que as orações dos Vedas. And others, Srimad Bhagavad Gita not discusses these things. Bhagavad But Gita não fala Srimad sobre isso. Bhagavatam discourses how to serve to Krishna with different moods. Even Santa, Dasa, Sakka, Vatsalya, Madhurya, all moods are there. Mas o Bhagavatam vai falar como você vê Krishna em cada um desses humores. Shanta, Dasa, Sakya, Vatsalya, Madhurya. So, after Srimad Bhagavad Gita, when you pass Srimad Bhagavad Gita, or if you fail, you can stay next year. Então, se vocês passarem, aí vocês podem passar para a próxima série. Senão, vocês vão reprovados e continuam onde vocês estão. And if you fail, you cannot go next class. In the same way. So, first is Bhagavad Gita. When you pass Srimad Bhagavad Gita, they will come here. Srimad Bhagavatam. Então, quando você reprova de ano, você não pode passar para a próxima série. Então, da mesma forma, a primeira série é o Bhagavad Gita. E aí, se você passar no Bhagavad Gita, aí você pode passar para a série do chamado Bhagavatam. So, first you read Srimad Bhagavad Gita and you give examination, pariksha. Então, vocês primeiro... When you get the result, good result, and pass, they will come in where? Srimad Bhagavatam. Então, primeiro vocês têm que estudar o Bhagavad Gita, fazer uma prova, né, para ver. Aí, dependendo da sua média, aí dependendo de quando você vai tirar nessa prova, você passa ou não para a próxima série, que é o chamado Bhagavatam. Bolo Srimad Bhagavad Gita ki jai. Bolo Srimad Bhagavatam Mahapuranam ki jai 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 Shri What? You are giving Bhagavad Gita class or not? First give Bhagavad Gita class. This is very important. New devotees will come. Sunday Bhagavad class, Gita class. And everybody learn one sloka of Bhagavad Gita. This is important.
Not so many slokas need to come. Just 25 slokas you read. This enough. And Srimad Bhagavad Gita discourses 5 tattvas. Or every tattva is 5 slokas, then 25 slokas. You learn, this enough. And other sloka you can read. I am not saying don't read. Just 25 slokas you learn. And commitment, perfect. Then you will be passed. Para passar na prova da Gita, então você tem que aprender. Enfim, para você aprender o Bhagavad Gita é bom você aprender 25 versos, né? 25 versos saber de cor, que na verdade são 25 versos que vão falar, que a Gita fala sobre 5 assuntos principais, né? Ishvara Div, para criticar o karma, mas você aprende 5 versos de cada um desses assuntos. Pronto, 5 vezes 5, 25. Não estou falando para vocês não lerem os outros versos, claro que sim, mas esses são os principais para passar na prova. E também o que acontece? É importante ter aula do Bhagavad Gita no templo, né? De vez em quando é sempre bom vocês aprenderem, né, um verso, um a um, e aprendendo os versos do Bhagavad Gita. Para as pessoas novas também é muito importante. Sometimes, I don't hear the education system, Indian education system. Those students are not whole year to going to school, not so much knowledge, but nothing. That time, at the end of the year, and then manifested one book, the suggestion book, question and answer book. You understand? Here also there. One book you can get, among that actually maybe 100 question answer is there. Among the 100 questions, and you learn, then you will pass, exam will pass. Ah, tá. Então, não sei como é que o sistema educacional aqui no Brasil, mas lá na Índia é assim. No final do ano, né, os alunos que faltaram muito ou que estão com a média ruim, eles podem fazer tipo uma última recuperação final, assim, que na verdade tem umas 100 perguntas, né? Tiram algumas perguntas e aí são 100 perguntas, mas dá para você estudar, né? Tem todo um livro para você estudar uma apostila, que aí se você passar nessa última tentativa, você consegue passar adiante. Because I am saying, because if you have no vast of memories or commit of memory, what will do? Just learn 25 slokas from Srimad Bhagavad Gita and 5 tattvas are there, then you will be pass. Then you go, next class is where? Bhagavatam. Então, porque o exemplo é esse, se você não tem muita capacidade para estudar, não consegue aprender muito, então pelo menos 25 versos você aprende, e aí você consegue passar na prova do Bhagavad Gita para ir para o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Gita discourse actually 5 tattvas. First is Atma, Anatma, Vivek Tattva. Atma, Anatma, Vivek Gyan. The knowledge which is material and transcendental. Então, Bhagavad Gita vai falar sobre 5 tattwas. Como, por exemplo, o primeiro, Atma, Anatma, Vivek Gyan. Você saber o que é material e o que é espiritual. Krishna himself told, what is God? First he told, Gujja, Gujjatara, Gujjatama, Sarva Gujjatama. Krishna told to Arjuna the 5 types of knowledge. This is my confidential knowledge. Then more confidential, super extent confidential knowledge. So in the same way, just to learn 5, then you pass. Então, a Bhagavad Gita tem esses 5 assim, né, tipos de conhecimento, 5 de coisas escritas, como o próprio Krishna explica, né? Ele fala que tem conhecimento comum, conhecimento confidencial, mais confidencial, super confidencial da Bhagavad Gita. Então, se a gente aprender 5 versos de cada um desses níveis de conhecimento que a Gita explica, pronto, você já passa na prova da Gita. One is called Atma, Anatma, Vivek Gyan, the knowledge about material and transcendental. Então, primeiro, esse Atma, Anatma, Vivek Gyan. Você saber o que é material e o que é espiritual. What is that? You are not this body, you are soul. É o quê? Você saber que você não é o corpo, você é uma alma. Some slokas you can collect this. This body made by the 5 elements, everything in there. You are the soul, for the soul is the transcendental. Mami Vangsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Então você escolhe uns versos sobre esse tópico, né? Por exemplo, que vai explicar sobre os elementos do corpo, os elementos materiais. Um verso que vai dizer sobre como a alma é uma parte integrante do Senhor, como esse, Mami Vangsa. Then Brahma Gyan, that is called knowledge about Brahma, that is Gujja Gyan, confidential knowledge. Depois o Gujja Gyan, que é o conhecimento confidencial, é o conhecimento sobre Brahma. Then more confidential knowledge.
Depois o conhecimento mais confidencial, ainda mais confidencial. And then super excellent, super confidential knowledge is there. Depois tem o conhecimento super confidencial. And then explain Sarva Gujjatamam. Topmost confidential knowledge, I tell you. Depois tem o conhecimento mais confidencial de todos, que Krishna diz. Then if you learn the 25 slokas, because they all knowledge actually inside there. E aí, se você aprender esses 25 versos, né, nesses temas, você vai ver que está tudo contido aí nisso que você aprendeu. And all kinds of philosophy is there also. Todas as filosofias estão ali. Just how many slokas you learn? 25. 25 slokas. Quantos versos você tem que aprender? 25. Then easy you can defeat the other sampradaya, and any philosophy can defeat. E aí, com esses 25 versos, você consegue derrotar qualquer pessoa de outra sampradaya, de outra filosofia. People, they are asking any question, that's included in this 25 question. This way, that way, anyhow. Que qualquer pergunta que uma pessoa faça, de alguma forma, ela acaba caindo, né, dentro do tema desses 25, desses 5 grandes temas da Gita, nesses 25 versos que você aprendeu. Understand? Just I told this slokas. Maya dakshana prakriti sote sacharacharam hetu ananya kuntya jagat viparivartate. This is called the Prakritivad philosophy. Então, por exemplo, esse verso que eu citei, ele vai exatamente ser para acabar com a filosofia materialista, que acha que tudo vem da natureza. And even you also cut the philosophy of Advaitavad, Mayavadi philosophy. Mayavadi, they don't believe God has no form. But as Krishna says, those who are not believe, my tangible body, after they go to the hell, and millions birth they will be suffering. Como, por exemplo, pessoas que acham que Krishna não tem corpo, Deus não tem forma, mas Krishna fala, não, essas pessoas, depois que elas morrerem, elas vão para o inferno e vão ter que sofrer por milhões e milhões de vidas. There, what are the slokas? Qual é o verso que fala sobre isso? Maybe tomorrow we'll tell. Amanhã eu falo. No, those are thinking, I have no form. Quem pensa que não tem Akhila forma, Klesha. Just remember. So, then after death, they have to go to the hell. I have a nice, beautiful form. Or Mayavadis, they are saying Krishna has no form. Nirvises, Nirakar. Os Mayavadas e personalistas pensam que Deus não tem forma. Então Deus fala, na Bhagavad Gita, Krishna diz, aquelas pessoas que pensam que eu não tenho forma, elas vão sofrer muito. Yeah, maybe tomorrow we'll discuss more. E amanhã eu vou falar mais sobre isso. And I tell you, only 25 slokas you learn. Very Só enough. precisam aprender 25 versos. How many slokas? Quantos? 25 slokas. And 5 tattvas, simple. E sobre 5 tábuas, 5 filosofias, 5 verdades. 5 And temas. Ishar Ji, Prakriti, Kal and Karma. Srimad Bhagavad Gita discourses these things. Ishar, Jeev, Prakriti, Kal and Karma. Então, o Bhagavad Gita vai falar sobre isso. Ishvara, Jeev, Prakriti, Kal e Kal and Karma. Karma. Kal means time. Kala significa o tempo. Or Karma means your fruitful action. Karma. E Karma são as suas atividades fruitivas. And Ishar Bhagavan does it. Ajiva Tattva is there. Ishvara é Bhagavan, Deus, e Jiva é a Jiva, alma. So you collect there Srimad Bhagavad Gita 5 slokas. Então Then you pegue na Gita 5 versos sobre cada um desses temas. Aí pronto. can- Okay, Gaur Premanandi. These verses, they are specific verses or any 5 verses about this topic? Then specific verses. In Srimad Bhagavad, some specific verses, just 20 slokas, 20 verses you learn, and any kinds of philosophy you can defeat and appropriate there. Não são versos quaisquer, não. São 25 versos específicos que vão ser muito importantes para derrotar qualquer outra filosofia. Podem ser derrotados com esses 25 versos. Because Srimad Bhagavad Gita, about 700 slokas are there. Tem 700 versos na Bhagavad Gita. Understand? If you are intelligent, you can commit the memory 700 slokas, no problem. Se você é But you inteligente, think, yeah, not possible for them. Just 25 slokas you will learn.
Então, se você é inteligente, você pode aprender os 700 versos da Bhagavad Gita. Mas se você acha que não consegue, então aprenda então 25. Hã? Se você acha que não é possível para você aprender 100, então aprenda pelo menos 25. Se você acha que não é possível aprender 700, aprenda pelo menos 25. Okay, distribute the prasadam, finish. Hã? Distribua a praçada, acabou. Govinda Prabhu is asking, you have told why Arjuna went to the war, but he's asking why the other side went to war. Huh? His question is, you have explained why Arjuna is fighting, because he's a Kshatriya, that's his duty, but he's asking why the other side, Kurus, why they went to war, why are they fighting? Why the people, other people are coming? Yeah, that's his I told like maybe why not the Pandava side, the Kurus, why they are fighting? both are coming. Pandava side or Kaurava side. There are many armies are coming. Why they are coming? They are the Rajagun Tamaguna. Or they have already, I told, they have come to die in the battlefield. They have not get any benefit. Just I give an example, you will not remember. Example. If you put fire, many small insects are coming. And why they are coming? They cannot what is it called? Extinguish the fire. And they jumped and they die. So why they are coming? That they are not coming. Actually, they are karma, tamagun, rajaguna and pulling to. Understand? This is also explained these. Actually, they are rajaguna and tamaguna. And pulling to them. They know, Duryodhana, Dushasan, they are adharmic. Adharmic is it? Irreligious. Evil? Irreligious. Evil. They are Mahapapi. They know. But why they took part that side? You have seen, you saw the Duryodhana, Dushasan, how they are stupid nonsense rascal. They put fire in their house. They also pulled Draupadi's, tried to naked the Draupadi. So they know everything. Why they took part? Why they coming? Question is, okay, you don't know another things. You know, why knowingly you also taking part that the persons. You understand? What do you say? Fala. Português. Are Português. Então o Prabhuji perguntou, ele entendeu por que Arjuna ele foi lutar, mas ele está perguntando por que o outro lado, por que os Kauravas, por que eles estão lutando. Então o Gurudeva explicou que ele, na verdade, no Harikatha ele já deu a resposta para isso. Na verdade, todos aqueles guerreiros eles foram para lá por causa do modo da paixão e da ignorância, Rajaguna e Tamaguna. Na verdade, eles não foram eles foram atraídos por esse Rajaguna e Tamaguna e a própria morte está atraindo eles para lá, né? Ele deu esse exemplo dos mosquitos que vão até a luz ou até o fogo, eles não podem extinguir esse fogo, mas mesmo assim eles são atraídos até lá e eles morrem. Então, da mesma maneira, todos esses guerreiros, eles foram para lá, eles estão vendo que Duryodhana e Dushasan, todos eles são pessoas adármicas, né? Eles estão cometendo atos irreligiosos, mesmo vendo eles tomam partido dos Kauravas. Por quê? Então eles estão completamente atraídos por esse modo da paixão e ignorância e por isso eles estão do lado dos Kauravas. You understand? Okay, distribute the prasadam, don't delay. Fala português. Distribua a praçada. Bola Shila Gurudeva aqui! Jai!
distribute the quota for the most they don't take? Yeah, yesterday they took. Excuse me. Okay. Can I take it? Take this. Who did not take Horrible? Yeah, Gurudev. Quem não pegou essa Gurudev photo, who wants? Come. Padre Maharaj está distribuindo aqui agora. Quem ainda não pegou, por favor, vem aqui para buscar. Ó, na lojinha Heavy aqui a rain gente is está coming, vendendo o Bhagavad Gita, Heavy rain is coming. né? Como To ele é. arrive O Zé Govinda vai levantar ali, ó. 1 or 2 hours from now will arrive. Heavy O Padre rain. Maharaj está falando, por favor, quem não tiver ainda, adquira o Bhagavad Gita para você ou para dar de presente para outras pessoas. É um livro maravilhoso e dá um preço mais barato do que preço de atacado na BBT. Outra coisa, agora a gente vai distribuir a marmita. A distribuição vai acontecer lá fora, tá? A distribuição vai acontecer lá fora. Então, se vocês estiverem saindo, vocês vão pegar a marmita, ok? E eu peço que não tomem traçada aqui na frente, certo? Para não ter aglomeração. Carimbou? Eu peço que não tomem traçada aqui na frente, para não haver aglomeração dos devotos aqui na frente, para não chamar atenção. A gente já está fazendo um programa aqui, então deveria estar chamando atenção. Mangala é aberta. Please. Just look in that place. Claro. Those who are thinking, those who are saying, I have no fault, then they have to go here